Você já refletiu sobre o motivo de Satanás ter desejado tão intensamente o corpo de Moisés após sua morte? Pode parecer algo intrigante, até mesmo estranho, mas há fundamentos profundos nos relatos bíblicos para essa questão. Moisés foi uma figura monumental na história, liderando os israelitas da escravidão no Egito até a entrada da Terra Prometida. Ele foi o mensageiro dos 10 mandamentos, um símbolo de fé e esperança para seu povo. No entanto, os eventos após sua morte são surpreendentes. De acordo com a Bíblia, Deus ocultou o corpo de Moisés em um local secreto. E então algo peculiar aconteceu. Uma disputa surgiu. O livro de Judas, versículo 9, descreve uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Essa história levanta muitos questionamentos. Para compreender esse episódio, precisamos explorar os eventos que envolveram a morte de Moisés. O homem que conduziu os israelitas para fora do Egito recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus e liderou o povo até a Terra Prometida, chegou ao fim de sua jornada em circunstâncias inesperadas. Apesar de uma vida marcada por milagres, revelações e feitos extraordinários, um erro cometido pouco antes de sua morte teve consequências graves. Em um momento de grande pressão, quando os israelitas reclamavam de sede, Deus ordenou a Moisés que falasse com uma rocha para que dela saísse água. Porém, tomado pela irritação, Moisés feriu a rocha com seu cajado, dizendo ao povo: "Devemos nós trazer água para vocês?" Essa atitude, que poderia parecer inofensiva, carregava implicações profundas. Primeiramente, ao usar a palavra nós, Moisés parecia atribuir parte do poder do milagre a si mesmo, quando, na verdade, tudo vinha de Deus. Em segundo lugar, ele desobedeceu a ordem de Deus, que era falar à rocha, e não feri-la. Como resultado, Deus declarou que Moisés não entraria na Terra Prometida. Imagine o peso desse momento. Após uma vida inteira de dedicação, Moisés não pôde completar sua missão. O livro de Deuteronômio 34, 5, 6 narra a morte de Moisés. E morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou em um vale, mas ninguém sabe até hoje onde está o seu túmulo. Esse detalhe é notável, pois Deus, o Criador do universo, pessoalmente cuidou do sepultamento de Moisés, algo único nas Escrituras. Este evento, carregado de mistério e significado, continua a inspirar reflexões sobre obediência, humildade e os planos divinos. Nem sempre ouvimos falar de Deus realizando um enterro. Esse ato singular de intervenção divina destaca a relação especial que Moisés tinha com ele. Moisés não era apenas um servo fiel. Ele era um amigo íntimo de Deus. Esse vínculo único é evidenciado por um gesto extraordinário de amor, honra e respeito. Contudo, surge uma questão intrigante. Por que Deus decidiu enterrar Moisés em um local secreto? Por que o local de sua sepultura foi mantido oculto? Para responder, precisamos refletir sobre a sabedoria divina e os ardilosos planos de Satanás. Nesse contexto, encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás em uma disputa intensa, não na terra, mas nos domínios celestiais. Essa não foi uma simples discussão. Satanás apareceu para reivindicar o corpo de Moisés. Em resposta, Miguel, o arcanjo, opôs-se firmemente a essa ousada tentativa. A Bíblia não fornece detalhes completos sobre esse confronto, mas sabemos que Miguel, fiel à sua missão divina, resistiu à alegação de Satanás. Demonstrando grande autoridade e poder, Miguel manteve sua postura, mas não confiou em sua própria força. Em vez disso, declarou: "O Senhor te repreenda." Essa frase revela a sabedoria e a humildade de Miguel, que reconheceu que apenas Deus tem o poder de derrotar Satanás. Mas por que Satanás teria interesse no corpo de Moisés? O que ele ganharia ao possuí-lo? Uma hipótese é que ele queria impedir a ressurreição ou a assunção de Moisés ao céu. Satanás pode ter suspeitado que Deus planejava levar Moisés ao céu, assim como aconteceu com Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Moisés aparece com Elias no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus. Outra razão plausível é que Satanás queria usar o corpo de Moisés para desviar os israelitas da verdadeira adoração.
Dado o histórico do povo de Israel com idolatria, como no caso do bezerro de ouro em Êxodo 32, Satanás poderia tentar transformá-lo em um objeto de veneração. Se os israelitas fossem levados a adorar Moisés ou suas relíquias, isso os afastaria de Deus. Assim, Deus, em sua infinita sabedoria, escondeu o corpo de Moisés para proteger seu povo de cair nessa armadilha. Além disso, Satanás, que é descrito como o acusador em Apocalipse 12:10, poderia usar os pecados passados de Moisés para condená-lo. Moisés, apesar de sua importância como líder e profeta, não estava isento de falhas. Ele matou um egípcio, quebrou as tábuas da lei em um momento de ira e desobedeceu a Deus ao ferir a rocha em vez de falar com ela. Satanás poderia usar essas transgressões para tentar invalidar a posição de Moisés diante de Deus. Por fim, Satanás poderia ter desejado zombar de Deus, transformando o corpo de Moisés em um troféu de vitória contra o plano divino. Sempre em rebelião e orgulho, ele busca continuamente desafiar Deus e seus propósitos. No entanto, é importante lembrar: enquanto os esquemas de Satanás são astutos, a sabedoria de Deus é incomparável. O poder divino sempre supera as estratégias do inimigo. Mesmo diante da disputa pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a palavra final, demonstrando que seus planos são perfeitos e imutáveis. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados e seus propósitos permanecem inabaláveis. Por trás da disputa, há uma lição maior a ser aprendida. Essa história que exploramos hoje revela uma narrativa profunda e cheia de significado. Uma trama que conecta nossa fé à liderança de Moisés e ao confronto envolvendo seu corpo após sua morte. Vamos além da batalha e dos objetivos de Satanás para encontrar o verdadeiro ensinamento dessa história. Primeiramente, ela nos relembra a importância da adoração genuína. Os israelitas, repetidamente, caíram no erro de idolatrar coisas materiais. Seja o bezerro de ouro ou a serpente de bronze, eles frequentemente se afastaram do foco no único Deus verdadeiro. A possibilidade de o corpo de Moisés ser transformado em objeto de veneração destaca essa luta, reforçando a necessidade de direcionar nossa adoração somente a Deus. Além disso, a narrativa demonstra que a graça de Deus transcende nossas falhas e que seu amor é maior do que nossos erros do passado. É um lembrete de que, independentemente das quedas, o amor divino está sempre presente, pronto para nos redimir e nos guiar de volta ao caminho certo. Por fim, essa história ressalta a importância de resistir às tentações que Satanás coloca em nosso caminho. Satanás é sagaz e persistente, utilizando de qualquer artifício para nos afastar dos propósitos divinos. No entanto, como o arcanjo Miguel mostrou, com fé e pela força da palavra de Deus, é possível resistir a essas armadilhas. A verdadeira adoração vai muito além de frequentar a igreja ou proferir palavras bonitas. Ela se manifesta na forma como vivemos, como expressamos nosso amor por Deus diariamente. É como ter um amigo especial que queremos agradar e com quem desejamos estar sempre perto. Adorar de coração significa buscar fazer o bem, cuidar dos que estão ao nosso redor e demonstrar gratidão por tudo de bom que temos na vida. Mais do que palavras, nossas ações são a maior prova do nosso obrigado a Deus.